Nosso disparador de hoje é esse guarda-chuva amplo, né, que a gente chama de educação online, e a docência colaborativa, que é, na verdade, uma discussão que o Leonel Trachtenberg trabalha com muita profundidade, fazendo uma cobertura muito ampla, inclusive o case que ele vai trabalhar é exatamente nesse contexto, e não foi à toa, né, não foi à toa que eu escolhi o Leonel, apesar desse afeto todo que a gente tem um pelo outro, mas é porque a gente já trabalhou juntos em vários projetos, e no Brasil o Leonel é uma grande referência na discussão teórico-metodológica sobre docência colaborativa. Nesse momento, não dá, do meu ponto de vista, para a gente trabalhar sozinho. Na verdade, nunca deu, né? Nós aprendemos muito também, sobretudo, entre pares, com os nossos pares. Muitas vezes, nos tornamos professores exatamente pela partilha de sentidos, práticas, dilemas e também métodos, etnométodos, quando a gente aprende com o outro, a gente aprende com o nosso colega. E quando essa aprendizagem ela se torna em grupo, aí a gente já está diante de um conceito muito interessante, que é o conceito de comunidade, principalmente de comunidade de prática, que é quando, no contexto do nosso ambiente de trabalho, a gente pode se reunir com pares exatamente para trabalhar junto, desde a concepção de um dispositivo, seu planejamento, sua materialidade e sua avaliação, tudo junto e misturado. E nesse momento em que vivemos um momento pandêmico, com uma tragédia política associada, seria muito arriscado montar um dispositivo ou criar qualquer projeto sozinho, uma vez que a nossa própria vida e a dos nossos também anda em risco, também anda com fragilidades e com muitos constrangimentos. Estamos nós aqui hoje, nessa live, amando encontrar tantos amigos de norte a sul desse país, mas nada está garantido amanhã ou daqui a uma semana. Então, imagina ter uma ideia ousada, conseguir fazer um dispositivo de educação online sem o mediador principal, que pode adoecer, ou sem o nosso aluno, que pode também adoecer. Então, a ideia de trazer essa discussão entre pares, de trabalhar junto, é fundamental desde sempre e agora mais que nunca. Pode passar. Bom, eu tenho resgatado, como eu já disse em outras lives, várias imagens, disparadores, noções, discussões que fizemos ao longo da nossa vida, da nossa autoria e da nossa carreira. Todos que me acompanham, todos que seguem a minha obra, que não é uma obra individual, ela sempre foi coletiva, desde os meus processos de formação inicial e, sobretudo, com o grupo de pesquisa Docência e Cibercultura, o ERG, e mais recentemente o grupo de pesquisa rural, GPDoc Rural. A nossa discussão sobre a educação online é uma discussão desse fenômeno da sociedade contemporânea, da cultura digital. Então, toda essa discussão, todos esses processos que são engendrados, forjados, materializados com o digital em rede, compõem esse guarda-chuva amplo que a gente chama de cibercultura, que é a cultura contemporânea mediada pelo digital em rede nessa relação cidade-ciberespaço. Durante algum tempo, tudo isso ficou muito concentrado, a cibercultura ficou muito concentrada na cultura do ciberespaço, ou seja, tudo aquilo que a gente cria, materializa, interage, produz de informação digitalizada em rede, através de convergências de linguagens e mídias, no ciberespaço compunha o que a gente chamou de cibercultura. Só que a cibercultura nunca foi apartada da cidade. O ciberespaço nunca foi apartado das cidades, nem pelos nossos primeiros referenciais teóricos. Na obra, por exemplo, do Pierre Levy, do Manuel Castells e de tantos outros autores e parceiros intelectuais, eu nunca vi essa discussão do ciberespaço apartado das cidades. Até porque o digital não é pura digitalização. A gente não teria digitalização de toda a informação sem a infraestrutura tecnológica que é física e que é também localizada no espaço da cidade. Mas durante um tempo,
a literatura tratou a cibercultura como a cultura do ciberespaço. Para nós, né, praticantes culturais, cotidianistas, essa discussão foi muito diluída, principalmente com o avanço da própria internet, a partir das web 2.0, 3.0 e 4.0. Web 2.0 caracterizada pela emergência das redes sociais e das interfaces que não separavam mais a autoria da publicação do conteúdo e da interação com os usuários. A Web 3.0 fez essa Web 2.0 ficar mais inteligente no sentido da semântica, no sentido da comunicação algorítmica, e a Web 4.0 que fez a web explodir, né? Web 4.0 não é mais só web, muito pelo contrário, é a internet atravessada nos objetos técnicos, nos objetos inteligentes, na internet das coisas e, sobretudo, nessa relação mais íntima com a cidade. Desde a Web 1.0, conceituamos a educação online como um fenômeno da cultura contemporânea e não como uma evolução da EAD. Esta é uma das minhas marcas autorais da minha obra. Eu nunca tratei a educação online como evolução de educação à distância, até porque eu já atuo com esse corte epistemológico profundo, principalmente caracterizado por outras formas de comunicação, sobretudo a comunicação interativa. Então, pode passar, Carlonei. É muito estranho para algumas pessoas essa minha fala ainda, 25 anos depois dos primeiros trabalhos, porque ainda se pratica a educação online como uma transposição da EAD para a internet. E é exatamente sobre isso que eu refuto, e daí esse slide que eu estou trazendo aqui rapidamente, ele traz alguns dos fundamentos que, ao longo desses anos todos, a gente vem teorizando e dialogando com vários autores. Essas palavras que estão aqui centralizadas, interatividade, hipertexto e simulação, não são próprias da cibercultura, elas já existiam antes, mas é com a cibercultura, com a digitalização da informação e a convergência de linguagens e mídias, essas palavras que para nós, do nosso grupo, são fundamentos, são fundantes, elas mexem, desestruturam, detonam, explodem com essa lógica massiva da educação à distância. Lamentavelmente, muitos autores, pesquisadores e praticantes de educação à distância na internet não conhecem epistemologicamente essas palavras e também, por isso, não conseguem pensar em atos de currículos mais próximos da cibercultura, mantendo ainda uma lógica de massa de educação à distância, sendo que agora usando a internet. Então, eu faço questão de trazer esses fundamentos para a discussão aqui e mostrar como que a gente põe em prática esses fundamentos via atos de currículos, ou seja, via práticas pedagógicas mediadas por ambientes virtuais. Então, a noção de interatividade para nós é muito cara, porque interatividade para nós não é pirotecnia, não é fazer telinhas se mexerem e multimídias aparecerem na internet, como muita gente acha que interatividade é multimídia. Interatividade para nós é comunicação, é autoria, é quando os interlocutores que usam as interfaces digitais produzem juntos a comunicação e a sala de aula. Nos inspiramos muito nos trabalhos do professor Marco Silva, que é o autor brasileiro que levou esse conceito no seu alto nível de seriedade, produzindo uma teoria e várias situações práticas de sala de aula interativa, e, resumidamente, interatividade é quando emissor e receptor constroem juntos a mensagem, constroem juntos a aula, que é o que nos interessa discutir aqui nessa noite. Mais que transmitir aulas ou fazer exposições mediadas pela internet ou pela webconferência, como a gente está fazendo aqui, como muitos colegas estão fazendo no ensino remoto, muitos professores estão sendo emissores, dando aulas, fazendo grandes e longas preleções, e os alunos com suas câmeras e vídeos e microfones desligados. Isso não é interatividade. Interatividade é quando a gente cria uma situação concreta para que alunos sejam, em potência, emissores também, não só receptores.
mas que eles possam escutar sensivelmente as nossas provocações, mas que eles possam também entrar na conversa, produzindo junto a mensagem, a comunicação e, consequentemente, a autoria. Reparem que eu associo sempre a palavra interatividade à comunicação e à autoria. Sem a autoria dos alunos, não temos educação online, ok? Nesse tempo de pandemia, nos últimos 3 meses, a gente ainda encontra professores preocupados com a transmissão de conteúdos. Se vão fazer videoaula, se vão trabalhar com animação, se vão partilhar textos. Essa preocupação é interessante porque esses artefatos curriculares todos, eles são disparadores de conversa, mas não garantem a educação online. O que garante a educação online é a conversa, é o diálogo. E aí, não compreender interatividade compromete muito o projeto. Paralelo a pensar a comunicação, é preciso pensar a leitura. E aí, o hipertexto, o conceito de hipertexto para nós é muito caro, porque o hipertexto é exatamente quando a gente tem um material didático, um desenho didático interconectado. É um texto que se conecta a outro texto, que se conecta a outro texto. E esses textos todos podem aparecer em linguagem multimodal. Podem ser textos escritos, sons, imagens estáticas, imagens dinâmicas, tudo junto e misturado. E aí a gente recupera a noção de polifonia baiana para dizer que, em potência, um desenho didático hipertexto é aquele que permite leituras não lineares. Óbvio que nenhum leitor é linear. Por mais que eu leia um texto que tem começo, meio e fim, que seja de cima para baixo, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, a nossa mente ela já é hipertexto. Mas se eu potencializo o hipertexto da minha mente com um material que também é hipertextualizado, em potência eu posso provocar mais debates e mais aprendizagem. E juntando tudo isso com o inventar, o criar, o fazer de conta, ou seja, simular, eu vou potencializar um conceito que é muito caro para a cibercultura, que é a própria noção de virtualização. Muitas vezes as pessoas confundem virtual com online, ou virtual com digital. Mas, filosoficamente falando, virtual é aquilo que existe em potência e não exatamente em ato. E essa potência está no paradigma, no âmbito do planejamento, do criar, do imaginar, que quando a gente põe em prática se atualiza. Mas muitas vezes, muitas conversações em sala de aula online não chegam a se materializar, mas ficam no âmbito da ideia, da criatividade, do projeto. E isso já é maravilhoso, porque sem virtualização não tem produção nova de conhecimento. Porque virtualizar é exatamente produzir perguntas, fazer de conta, imaginar, pensar que aquela situação que a gente vive e está no momento de contextualização local pode ser vivenciada de outras formas, também no âmbito da nossa criatividade, da nossa imaginação. Por isso que, para mim, esses fundamentos são bem caros, eu resgato eles de um trabalho muito antigo meu e atualizo com o GPDoc com mais pressupostos, como mobilidade, ubiquidade e tantos outros conceitos que são facilmente encontrados em nossa obra, materializado em artigos, dissertações, teses e também em desenhos didáticos. E é assim que a gente entende a educação online como um fenômeno da cibercultura. Pode avançar. E aí, obviamente, que para a gente pensar em práticas pedagógicas online, eu prefiro trabalhar com a noção de ato, que é a materialidade de práticas, atos de currículos. Currículo são todos essas... currículos sempre no plural, porque cada ambiente educativo, cada rede educativa, cada instituição, cada coletivo produz seu currículo próprio. Por mais que a gente tenha diretrizes curriculares únicas, porque a gente vive num sistema educacional, a gente não pode reduzir currículo a uma história única, a um pensamento único e a um elencado de competências. Currículo se faz em ato, se faz em contextos singulares, e é dessa perspectiva de currículo que a gente atua. E, para isso,
é preciso que nós, professores e professoras, forjemos atos de currículos, inventemos práticas pedagógicas, que a gente também chama de dispositivos. Então, nos meus trabalhos, vocês vão encontrar a palavra dispositivo com muita força, porque, inspirados na multirreferencialidade, a gente entende dispositivos como qualquer meio material e ou intelectual que a gente lança a mão para ir ao encontro dos nossos alunos e ao encontro do conhecimento. Na nossa obra, a gente atualiza a noção de dispositivos, de Jacques Ardoanot, porque é na nossa obra GPDoc que os dispositivos têm materialidade e mediação digital. E isso faz, inclusive, a diferença em relação a currículos online. E aí, né, pensando que os dispositivos são... Pode avançar, Carlonei, pode ir para a próxima. Pensando que os dispositivos em educação online, eles só são possíveis de existir dentro de uma sala de aula online, essa sala de aula online ela é sempre forjada, materializada por plataformas digitais. Quando habitadas por professores e alunos, que juntos produzem e criam o desenho didático, a gente tem aí a noção de ambientes virtuais de aprendizagem. Muita gente confunde o ambiente virtual com a plataforma. Plataforma, do meu ponto de vista, é o programa, é a condição material, é o software, ok? Agora, esse software habitado por professores e alunos, produzindo o currículo, é que se efetiva como ambiente virtual de aprendizagem. Reparem que eu pego um conceito meu lá de 2003, tá? Da minha dissertação de mestrado, onde eu vou dizer que um AVA é essa organização viva, onde seres humanos e objetos técnicos interagem em complexidade, se auto-organizando de forma dialógica, permeando e forjando redes e conexões. Então, quando nós entramos, por exemplo, nesse ambiente aqui de webconferência, em princípio, é só um programa. Mas quando eu entro com a minha eloquência, com a minha inteligência, com o meu conhecimento, dialogando com Carlonei, Leonel e todo mundo que está aqui, aí eu já tenho um ambiente virtual. Obviamente que a gente não pode dizer que uma interface de webconferência é um ambiente virtual robusto e completo. Não é. A gente aqui está com uma potencialidade que é a comunicação síncrona com vídeo e com texto, e se a gente usar o chat da plataforma. Mas a ideia é que a gente combine e faça convergência dessa plataforma, webconferência, que nesse momento histórico é uma plataforma que já foi consolidada pelos praticantes culturais. Quando o Leonel diz que essa é a primeira live dele, eu tenho certeza que é a primeira de muitas, porque os próprios alunos já querem essa conversa, porque essa conversa permite ouvir, falar, permite que a gente tenha acesso à nossa imagem em movimento. E isso é muito interessante. Por outro lado, a gente não pode achar que um ambiente virtual é só webconferência. É preciso que a gente integre, bricole e faça e viva outras didáticas, inclusive assíncronas. Então, aí, essas palavras coloridas, bem GLBTQI+, né? Bem para todos, todas e todes. Essas palavras coloridas aí, elas explodem alguns outros exemplos de interfaces síncronas e assíncronas que um ambiente virtual pode ter. Muita gente chama interface de ferramenta. Eu detesto essa palavra ferramenta para esse contexto. Já teorizei também sobre isso muito atrás. Ferramenta é a extensão do músculo. Eu prefiro tratar essas coisas todas como interfaces, que são exatamente canais de comunicação que permitem que faces se encontrem. Então, daqui a pouco, depois das nossas pré-leções, da minha e do Leonel, aí a gente vai ter a conversa com os colegas que estão online aqui. Bom, e muitos já estão interagindo lá no chat do YouTube, no chat aqui, né, do nosso passarinho, que é a forma que eu chamo essa interface de webconferência, não é? Então, chats permitem comunicação síncrona com texto em tempo real. Temos o Wiki, interfaces para fazer escrita colaborativa, projetos e trabalhos em grupo.
adoro essa interface para fazer educação online, principalmente forjar os encontros de grupos dentro de currículos online, fóruns que são os canais onde a gente pode tensionar e aprofundar os temas, porque a gente pode se comunicar sincronamente, tendo mais tempo para pensar e refletir sobre os textos, sobre as provocações, podendo dialogar com todos os colegas e presentes na sala de aula, os portfólios que permitem que a gente possa produzir e postar e partilhar nossas autorias, os diários que permitem reflexões, criação de memórias de aprendizagem, e as próprias redes sociais da internet, que são utilizadas por muitos de nós como também ambientes virtuais, e por que não? Quantos de nós aqui não já criamos grupos fechados em redes sociais com as nossas turmas? Até porque nem todos professores e professoras têm acesso a ambientes virtuais mais robustos, como o Moodle. Nem todas as universidades e escolas lançam mão de ambientes institucionais para fazer educação online, né? Então, muitas vezes, usando a nossa própria liberdade de cátedra, não é? Nós, professores, não só criamos os desenhos didáticos, mas como a gente tem autonomia e autoria para usar o que a gente quiser. E quanto mais politizados somos, quanto mais a gente é crítico e entende que vivemos num capitalismo cognitivo e que a potência dessas coisas todas também são usadas contra nós, a gente também tem mais consciência cidadã de optar por umas interfaces e não por outras. Tudo isso faz parte do processo de formação de professores. Então, quando o Nelson Preto defende que um professor deve ser um ativista e deve ser um intelectual público, combinando essas duas coisas, eu assino embaixo. Para mim, professor e pesquisador não pode se furtar de tomar decisão política e fazer opções, porque essas opções elas têm ressonância direta na formação do aluno cidadão. Nós não podemos reduzir o nosso trabalho à racionalidade técnica dos conteúdos disciplinares que trabalhamos. Então, Carlonei, eu vou aqui usar só um exemplo, né, da matemática, a raiz quadrada, não é? A equação, os polinômios, os gráficos, tudo isso só tem sentido quando são usados em contextos de pensamento cidadão. O conteúdo pelo conteúdo forma o fascista, inclusive. Então, não há, no meu ponto de vista, uma educação que também não seja para formar aquele que afeta a cidade, transformando a cidade e habitando a cidade. Pode passar. Então, eu recuperei aqui, tomei emprestado do professor Marco Silva essa imagem, tá? Que eu acho bastante eloquente. Essa imagem representa muito, de um lado, né? Do lado esquerdo, a sala de aula unidirecional, aquela sala de aula bancária que o Paulo Freire tão bem denunciou e criticou, onde o professor fala sozinho, onde ele professa a luz para quem não tem luz, para quem não tem olhos e muito menos boca, aqueles que escutam. Então, nesse momento, vamos evitar a sala de aula unidirecional, porque ela já existe há 5.000 anos. Vamos tentar forjar a sala de aula, todos, essa mais interativa, onde na imagem à direita, eu não sei quem é o professor e quem é o aluno, mas eu sei que o coletivo está criando junto e misturado. E aí a gente é a opção político-pedagógica da comunicação que vai fazer a educação online ser realmente online. Por quê? Porque a educação online tem como princípios, não esqueçamos, interatividade, hipertexto, simulação. E eu só posso bricolar esses fundamentos em ato de currículo se eu realmente radicalizo em planejamento e situações realmente interativas, que façam o nosso aluno não ser só orelhas, mas que permitam que ele seja um corpo inteiro, um corpo que fala, um corpo que se autoriza, um corpo que decide quem eles e elas querem ser, para que mundo? Para que mundo, né? É para o mundo que transforma, critica e anuncia, ou para o mundo que repete e se contenta com fascismos, por exemplo? Se contenta com a notícia que tivemos hoje de manhã,
que nossas autonomias universitárias estão comprometidas, que se contenta com barbárie, genocídio, etc, etc. Então, pode passar, e eu já estou finalizando. Eu queria exatamente encerrar a minha provocação, o meu disparador de hoje, passando para o Leonel, com essa imagem, que é uma imagem que representa um pouco alguns modos de comunicação em interfaces digitais. Fóruns, chats, wikis, lives, por que não, tá? Que, vamos pensar aqui comigo a primeira figura. Vamos pensar que, geralmente, o professor, quando ele abre uma atividade no ambiente virtual, usando qualquer interface dessas citadas, ele sempre abre o debate com um enunciado, com uma preleção, com uma provocação, com uma consigna, como gostam de dizer os colegas da educação infantil. O professor, ele abre um fórum, um chat, uma wiki, uma live, com uma provocação. Quando a gente tem uma sala de aula pouco interativa, os alunos postam lá uma mensagem, aluno 1 posta uma mensagem, aluno 2 outra. Mas vocês reparam que na figura 1, o aluno 1 nem conversa com o aluno 2 e muito menos com o professor. E o professor muito menos conversa com os alunos. Fica uma coisa, né, chamada pergunta-resposta. Paulo Freire chamou isso de pedagogia da resposta, que é quando o professor provoca e os alunos só respondem. Na figura 2, a gente já tem uma melhora nessa interatividade, que é quando o professor traz o enunciado, os alunos individualmente trazem as suas respostas, mas conversam entre si. Mas vocês podem reparar que a conversa fica entre um aluno e outro, não tem aquele todos da imagem anterior. Já na figura 3, a gente já explode com a linearidade comunicacional e a gente já apresenta enunciados diferentes, mensagens diferentes e, em potência, todo mundo conversando com todo mundo. Por que não, inclusive, forjar enunciados outros a partir de um enunciado único? Então, eu vou fechar com essa provocação, já passando para o Leonel, contar um pouco como ele faz essas coisas todas. Então, não é à toa que eu convidei o Leonel, porque ele tem realmente experiências concretas em educação matemática, e a gente pode depois conversar mais no debate. Obrigada.